Olá, eu sou o Dr. Evandro Ziger, sou médico cardiologista e arritmologista da Nellcor. Então hoje a gente vai falar sobre desmaios, conhecida tecnicamente como síncope. O desmaio é uma coisa frequente no nosso dia a dia, muito comum na nossa rotina. Muitas vezes a gente ouve falar de pessoas que desmaiaram no supermercado, na rua, no banco, e muitas vezes são situações que têm algum risco, né? Tem alguma patologia cardiológica que a gente precisa avaliar. Pode ter origem cardiovascular, né, como nós estamos falando, pode ser por uma queda dos batimentos, um bloqueio cardíaco que está levando a esse desmaio. Uma situação conhecida e muito comum é a síncope vasovagal, que é o que a gente vai falar mais hoje. Os sintomas do desmaio geralmente assim são inespecíficos, né? A pessoa tem um mal-estar, tem uma náusea, tem uma tontura, uma sensação de fraqueza e pode desmaiar. Mas pode ser diferente também, pode ser uma fraqueza, uma sudorese, uma sensação de calor e perde a consciência. Geralmente a situação do desmaio chama a atenção das pessoas, acaba gerando um certo tumulto naquele local e é sempre importante pedir, né, um atendimento de urgência, se possível acionar o serviço do SAMU para que possa ser feito os primeiros socorros e dessa maneira a pessoa poder ser encaminhada para uma avaliação especializada. A gravidade da síncope, do desmaio, ela depende muito de qual é a origem dela. As síncopes que têm relação com problemas do ritmo cardíaco, bloqueios, são as que têm uma conotação de maior risco. A síncope vasovagal, ela tem um caráter benigno, porém ela é uma patologia, um quadro recorrente que causa grande desconforto nas pessoas. Muitas vezes a pessoa não tem segurança em sair de casa, não tem segurança em dirigir, em andar de carro sozinha, porque tem a impressão, já teve experiências desagradáveis com o desmaio. Quando a gente tem esse quadro de síncope e tem a confirmação que ela tem origem vasovagal, ela vai, claro, precisar de algumas medidas no seu tratamento. É uma situação que geralmente envolve medidas comportamentais e essas medidas têm que ser tratadas com um médico cardiologista habilitado nesse tratamento, nesse diagnóstico. Na síncope vasovagal, a gente não tem uma situação assim preventiva, como prevenir a síncope vasovagal. Infelizmente é uma situação que se desenvolve em algumas pessoas. O bom diagnóstico da síncope vasovagal é feito através, claro, da avaliação do cardiologista treinado em arritmologia, treinado na avaliação de síncope. Vai precisar de alguns exames, vai precisar de uma avaliação cardiovascular, eletrocardiograma, ecocardiograma e ainda um exame complementar chamado Tilt Test. O Tilt Test é o exame padrão ouro para síncope vasovagal, é um exame não invasivo, é um exame também somente realizado por cardiologista habilitado nessa área e ele é um exame que consegue monitorar o paciente durante aproximadamente 1 hora e através desse monitoramento confirmar as alterações cardiovasculares que desencadeiam o desmaio. Geralmente o desmaio ele acontece por uma queda ou da frequência cardíaca, uma queda acentuada, ou uma queda da pressão arterial, também uma queda bem acentuada, ou pode até ser uma combinação de ambos. E aí, sendo feito o diagnóstico, a gente pode partir então para o tratamento, para o acompanhamento desse paciente. A síncope vasovagal, ela geralmente é atendida somente pelos cardiologistas da área da arritmologia e eletrofisiologia. Nós somos treinados, habilitados a trabalhar com esse quadro e orientar os pacientes. Realizado o diagnóstico, definido que a síncope tem origem vasovagal, vai demandar um acompanhamento. É uma patologia que não tem uma boa resposta a tratamento medicamentoso, tem caráter benigno, mas é preciso uma orientação do especialista para que sejam feitas medidas que vão trazer o resultado necessário e que será satisfatório.